Olá pessoal, eu sou o professor Jonas Souza, sou professor de biologia e hoje nós iremos falar sobre água. A água que é um dos componentes molécula mais abundante no nosso planeta, como também é essencial para a vida neste planeta. Vamos lá, antes de eu começar a falar sobre as propriedades da água, nós iremos falar na quantidade que nós vamos ter dessas moléculas inorgânicas em abundância no planeta e orgânica em abundância no planeta. A água, como eu tinha falado anteriormente, ela é um dos compostos inorgânicos mais abundantes no planeta. Já as proteínas, elas são o composto orgânico mais abundante no planeta. Então, resumindo, a água é o composto inorgânico mais abundante no planeta, enquanto as proteínas é o componente orgânico mais abundante no planeta. Bem, nos animais, a sua maior constituição será de proteínas. Já no vegetais, a maior constituição será de carboidratos, ok? Principalmente a celulose, formando a parede celular das células. Vamos adiante. A água é uma molécula composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Ele é o composto mais abundante nos seres vivos, assim como no planeta, certo? Então, cerca de 75 a 80% do peso corporal dos seres vivos é devido à quantidade de água que tem nesse organismo. Então, a água ela vai ter importância. Então, quais seriam as importâncias da água para o nosso planeta? Primeiro, ela é considerada o solvente universal. Ela tem um alto poder de dissolução, ou seja, ela tem uma grande capacidade devido às suas moléculas ser uma parte polar e outra polar de se unir às moléculas e separá-las. Um exemplo clássico que eu vou dar aqui é a reação de hidrólise. Certo? Essa reação de hidrólise, aqui eu vou ter um exemplo da sacarose, que ela é um disacarídeo, certo? Ela junto com a água e a sacarase, que é uma enzima, certo? Ela quebra essa molécula de sacarose, transformando ela em glicose e frutose, certo? Então aqui, ó, sacarose vai ser quebrada e transformada em uma molécula de glicose e outra de frutose. Aí vamos ter no caso aqui a sacarase, que ela é um enzima que eu já tinha falado anteriormente, ela vai sobrar também aqui na reação, ela não vai sofrer nenhuma modificação. Outra, ela tem um grande papel de regulador térmico. Lembra quando você está na academia, certo? Que você começa aos exercícios físicos e começa então a uma grande sudorese, ou seja, uma grande produção de suor, certo? Essa grande produção de suor é porque os seus músculos estão em constante trabalho e, consequentemente, gasto de energia. E essa energia ela é produzida, ela é descarregada por calor, certo? Então, esse calor ele pode desnaturar algumas proteínas. Para que isso não aconteça, então o suor ele vai ser liberado pelas glândulas sudoríparas e então começa a fazer o resfriamento do corpo. Outro papel importante da água é no transporte de substâncias, como alimentos, quando você come, gases respiratórios na corrente sanguínea, as excretas na produção da urina e na seiva das plantas, principalmente na questão da nutrição da planta. Outra função lubrificante. Nós vamos ter no exemplo aqui os olhos e as articulações. As articulações, no caso, seria o líquido sinovial, né, que evita o atrito entre os ossos, certo? Entre as articulações. Ok? Então, continuando. Ela vai também atuar no equilíbrio osmótico, ou seja, vai manter a quantidade de soluto e solvente balanceada, certo? Chamado de homeostase, ou seja, em equilíbrio dentro das células. Outra coisa importante falar sobre a água são os fatores que influenciam a quantidade de água no organismo. Já vamos ter primeiro a idade, certo? Então, quanto mais velho, o exemplo aqui nos humanos, quanto mais velho for ficando a espécie, menos água vai ter em seu corpo. Por exemplo, o idoso aqui vai ter só 60% de água.
vai modificar também, que vai influenciar a questão da espécie. Por exemplo, um humano adulto, 70% é de água, porém, a água viva, só 98% dela é formada por água. Já na semente, só 15% dela é feita por água. Outra coisa é a atividade metabólica dos tecidos. Os dois exemplos aqui que temos aqui, os primeiros, vamos falar sobre o encéfalo, certo? No sistema nervoso, certo? Então, ele há uma alta taxa metabólica, porque o sistema nervoso ele é que vai controlar todos os impulsos nervosos e tudo que você sente e que faz, certo? E os músculos, certo? Que também há um grande gasto de energia, certo? Uma alta taxa metabólica. Portanto, tanto o cérebro quanto os músculos, 80% de toda essa ação enzimática, essa atividade metabólica, vai ser devido à água. Vamos lá para a primeira questão. Certo? Aí a primeira questão diz: um ser humano adulto tem 40 a 60% de sua massa corporal constituída por água. A maior parte dessa água encontra-se localizada aonde? Bem, então vamos lá: líquido linfático, nas secreções glandulares intestinais, na saliva e no plasma sanguíneo. Bem, pessoal, o meio onde vai ter a maior quantidade de água vai ser no meio intracelular. Lembra-te que a célula é formada 98% por água. Questão 2. A taxa de água em um organismo pode variar de acordo com alguns fatores. São eles. Aí vamos lembrar lá que a gente viu. Vamos ter a espécie. Vamos ter a idade. E vamos ter a atividade metabólica. Então, uma opção que contempla tudo isso aqui vai ser a opção C. A atividade metabólica, a idade e a espécie. A resposta correta, opção C. Vamos para a terceira. Terceira, ele fala assim: a água é de importância vital para todos os seres vivos. Sob o ponto de vista biológico, entre as propriedades físico-químicas, podemos citar três fundamentais, que são: a gente viu que a água ela tem um grande poder de dissolução. Então, desclassificando então, baixo poder de dissolução. E aqui, pronto, desclassificando a A. Outra coisa que eu não falei é tensão superficial. Eu não sei se você lembra daqueles insetos que ficam sobre as águas. Então, esse inseto ele vai ficar no que nós chamamos de tensão superficial. O que seria essa tensão superficial? A molécula de água vai formar, elas são ligadas por pontes de hidrogênio. Essas pontes formam uma películazinha em cima da água. E essa película é que nós vamos chamar de tensão superficial. Então ela vai ter uma alta tensão superficial. Então ela vai ter uma grande tensão superficial. Então se eu tenho pequena tensão superficial, logicamente está errada, certo? Olha só, a gente já achou a opção D. Então, alto calor específico. Aí, o que seria esse alto calor específico? Pronto, a água ela vai ter um alto calor específico, ou seja, para ela sair do estado líquido para o estado gasoso, que no nosso caso seria de 100 graus Celsius ao nível do mar, certo? Então seria essa o alto calor específico. A quantidade da temperatura suficiente para que essa água ela evapore. Certo? Então, isso é importante porque imagina só, se os organismos, se a água, por exemplo, ela evaporasse a 32 graus Celsius, era impossível nós termos água no nosso corpo. Por quê? Porque nossa temperatura é 36, certo? 36,5, certo? A 37. Então, a 32 essa água evaporaria e então não seria útil para nós, certo? E ela também, como ela tem um alto calor específico, também para ela entrar em estado de solidificação, ela vai ter que diminuir de zero, certo? Então chegar a 0 graus Celsius para que aconteça a solidificação. E então, vou mostrar as referências. A referência que eu usei para fazer essa vídeo aula foi Sônia Lopes,
certo? Do primeiro ano, ok? O livro Bio 1.